Olá pessoas, tudo bem com vocês? Fernalf aqui e Alessandriel aqui. Olá gente. E hoje a gente vai falar sobre The Ghost Stories, ou Histórias do Além Túmulo. Um filme aí de 2017, uma produção inglesa, muito bom aliás, que nos surpreendeu bastante. E sem mais delongas, solta essa vinheta que a gente tem muita coisa aí pra falar e valeu! Wants to see. Wait, I don't like it. You don't know everything, do you? Histórias do Além Túmulo, filme de 2017, um filme inglês de direção de Andy Nirman e Jeremy Dyson, né? E a gente tem muita coisa aí pra falar, um filme extremamente polêmico e de antemão, certo? Se você tá acompanhando aí nosso vídeo, já vá dando logo aquele seu like maroto. Já vá dando aí o curtir, o comenta, o joinha. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isso é muito importante. Porque chegar aqui e ver só a gente conversando, se inscreva aí. Para o nosso canal crescer tem que ter inscrição. Então vamos se inscrever. Tá rocheda, certo? E clica aí no sininho, naquele sininho assim que fica assim, né? Porque vez ou outra quando a gente lança vídeo novo, o Quasimodo toca lá o sininho e você sabe que a gente lançou um vídeo novo, tá bom? E é isso. Histórias do Além Túmulo, filme aí de 2017, né? Que conta aí a história de um cara, né, Alessandra? Um carinha aí que é cético, né? Ele é céticozão. Deixa eu ver, é um palavrão. Ele é céticozão ali, todo... eu não quero saber de nada, eu vou descobrir aqui. E aí no começo do filme mostra ali, a gente não vai dar spoiler nessa primeira parte, não é isso? E aí mostra ali um cara, né? Um pastor que tá ali em cima do palco. Opa, minha senhora, a senhora mesmo aí, ó. Seu filho morreu. E seu filho morreu, disse ele. É pastor, é evidente. É. E aqui eu tô descobrindo que... E aí ele tem um programa no qual ele desvenda isso. Ele mostra que tudo isso aí é picaretagem. No início, inclusive, me lembrou bastante uma das grandes histórias do James Randi, né? Que é aquele cara que foi aprendiz do Houdini, que aliás, um dos casos dele foi exatamente dessa mesma forma. You really believe you're healed? Yes. You think your cancers are gone now? Yes, I believe that because God never lies and we stand in His word. Praise the Lord. I tell you, from now on, you're going to have a song of victory in your heart. Amen. To his followers, Popoff seemed to have divine powers. Alice, is it Gould? Alice Gould? He knew their names. Stand up, Alice. As well as the afflictions they'd come to cure. God is touching that thyroid condition right now. God is touching your nerves right now. God is touching your eyes. Just lift up your hands, get ready, here it comes. He also knew the personal details of their You're going to lives. hear good news from Charles before everything is over. I'll tell you, he's going to be completely delivered because of your prayers, because of your faith. Here it comes, complete healing in Jesus' mighty name, right now, right now, right now. Amen. It's all right to praise the Lord. I suspected that Popoff's revelations were other than divine. The radio scanner we brought to the hall picked up a decidedly worldly source. Hello, Petey. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. John, is it? Popoff was being prompted by his wife through a wireless earpiece. John? Dearie Johnson. She'd gotten her information from prayer cards filled out by the faithful before the show began. She's got to get rid of the walker. You want to get rid of this walker, sister? Oh, glory. How long have you been walking on that walker?
About 3 years. 3 years. She lives at 1627 10th Street. 1627 10th Street? Is that right? That's right. She has arthritis all over. Burning this arthritis right out of your body. Take a few steps just to make the devil mad. Hallelujah. That's it. Just move around a little bit. There she goes. Just walk with me. Oh, glory to God. She's not going to need that walker anymore. God's just putting new strength, new health, burning that arthritis out of her body. Just keep going. Hallelujah. Hallelujah. I was able to arrange for another broadcast of the Miracle Crusade on The Tonight Show, but this time the wireless prompting was included. In 1987, Peter Popoff declared bankruptcy. E aí o que é que acontece? Ele descobre ali, né? Ele era muito fã de um cara que tinha um programa nesse estilo, né? E o cara envia uma carta para ele, diga: meu amigo, vem cá, chega aí na nossa casa aí que eu tô querendo papear com você. Ele vai lá na casa do cara, né? E quando ele chega lá, o cara: olha, eu era assim, 7 cuzão igual a você. Eu não acreditava em nada, certo? E aí apareceu 3 histórias aí pra gente, 3 casos que até hoje eu não desvendei. E eu quero que você desvende se você é o bichão, você é o danadão. E ele vai atrás de descobrir esses casos. E aí o filme, né, que até o momento é um filme só, né, Alessandra? Ele acaba se tornando 3 curtas-metragens de terror, né? O primeiro é o Só lembrando aqui primeiro que a história, ela fala muito ela começa falando da espiritualidade, né? Do que você acredita ou deixa de acreditar. Ele é filho de um judeu, né? Criado numa família de judeus. E aí ele se vê como todo mundo que nasce numa religião que às vezes ela é muito forte, obrigado a acreditar no que ele não queria acreditar, porque o pai dele não era o que ele pregava, né? O pai dele já mostra no começo que o pai dele era uma pessoa muito violenta. Isso. Então, quando ele cresce, né? Ele cresce assistindo o programa desse ídolo, ele vira ídolo desse homem, né? Que desvenda os casos que as pessoas dizem que vem espíritos, que conversam com espíritos e essas coisas, e aí ele cresce vendo aquilo ali e ele acha que é o caminho que ele quer seguir, e aí ele também começa a fazer o mesmo trabalho que o outro fazia. Que o ídolo dele. Nobody's home. Aí o filme ele acaba se tornando 3 curtas-metragens de terror, né? O primeiro é a história de uma visagem, né? De uma aparição dentro de um asilo, né? Para garotas, para mulheres, né? Tem os nomes, né? Primeiro. Não. Aí, no caso, ele vai atender o senhor é até meio abusado com ele, né? Um velho bem carrancudo, não quer falar da história dele. E aí ele conta uma história lá que envolve uma aparição de uma garota nesse asilo, nesse hospício para garotas. O segundo caso é a história de um garoto, né? Um rapaz que tá voltando para casa dirigindo e tem contato com o crambulhão, né? O pé preto, coisa ruim. O próprio demônio. O próprio capiroto. Satanás. Exato. E no terceiro caso é a história, né? Que eu achei bem legal, que ele quebra ali um pouco do padrão. Uma história de poltergeist em uma mansão. Quiet spirit. Em uma mansão. Só que não é uma mansão qualquer, é uma mansão luxuosa, né? E quebra de novo os padrões de que só casa véia tem aparição. Aí, né? E aí tem uma grande reviravolta, o filme é incrível, muito bom mesmo, né? E muito bem trabalhado. Muito, né? bem trabalhado. As atuações aí, nós temos aí no elenco o próprio diretor, né? O Andy Nirman, que faz o papel do judeu, que é cético, né? Do Martin Freeman, o eterno Bilbo Bolseiro, esse jovem aventureiro da Terra-média, né? E o Alex Lanter, que faz o papel do jovem, e tantos outros atores. E eu acho que esse é o review, né? A gente vai comentar agora um pouco sobre o filme e dar aqui a nossa opinião e tal. E o que você achou aí do filme?
O filme, ele é bastante aquele tipo de filme que você tem que prestar atenção do começo ao fim para você entender o filme. Ele fala tanto da espiritualidade, né? Quanto ele fala das neuroses que as pessoas têm, as doenças mentais que a gente adquire por causa de muitos traumas que a gente vai tendo na vida, né? E muitas pessoas, elas adquirem isso daí. Então, assim, é uma história bastante assim, que você tem que assistir de novo, né? Não é uma coisa que você assiste uma vez e consegue pegar tudo que tem no filme, porque é um filme que você tem que pensar, é um filme para pensar. Um filme muito bom, maravilhoso, achei as 3 histórias maravilhosas, inclusive cada história que eu ficava, ixi, já terminou essa história? E aí, o que aconteceu depois? Ficou eu e o Fernando nos perguntando, né? E aí, o que aconteceu depois? E aí, no final do filme é que a gente vai saber amarrar tudo no final do filme. Então, assim, o filme você tem que assistir até o fim para você entender o que está acontecendo ali na história toda. Muito bom. Wait, I don't like it. Mas uma das coisas que eu percebi, né, é que nas 3 histórias elas têm muita referência a clássicos filmes de terror, né? O primeiro ali no asilo, que é uma figura carimbada de filmes de terror, né? Até a forma como eles introduzem a aparição da garota é incrível. Eu realmente fiquei com medo ali na hora que aparece a garota. Um susto. Muito. Tem os jump scare, mas é no momento certo do filme. E aí tem a segunda história, que tem a aparição do demônio, que também faz uma alusão a outros filmes famosos aí de terror. Inclusive, ele utiliza, né, um recurso de câmera que foi utilizado lá pelo diretor do Homem-Aranha, né? Que é quando ele lança Evil Dead, aquele lance da câmera seguir como um espírito, né? Que você vê ali que é uma clara referência de verdade mesmo ao Evil Dead, porque isso foi um recurso que ele só utilizou lá naquele filme e tal. Ficou carimbado, tanto que o Stephen Hawking elogiou o trabalho dele exatamente por esse recurso, né? E a terceira é o mais quebra de padrão possível, porque o Martin Freeman, ele é apresentado dentro do enredo, e o Martin Freeman é aquele típico ator que ele tem aquela cara clássica dele de inglês, né? E aquela interpretação dele que ele sempre faz assim, e ele cala e levanta a sobrancelha, e mesmo ele tentando ser mal, você não consegue aceitar que ele é mal. Mas nesse, ele entrega um personagem tão cínico, né? E é tanto que na entrevista do Judeu com ele meio que trata o cara que está entrevistando para apurar o caso com desdém. Ele fica toda hora parando. Não, peraí, deixa eu atender aqui o telefone. E você fica com abuso, né, mesmo. E o cara ali entrega um personagem que é um cinismo, sabe? Uma coisa assim que você fica, cara, esse não é o Martin Freeman que a gente conhece dos outros filmes. É surpreendente. E aí ele quebra mais uma vez o padrão com o fato de ter um poltergeist em uma mansão lindíssima, primeiro mundo. Porque no geral você vê poltergeist em casa toda caqueada, né? Até eu fico me perguntando como é que nesses filmes de mansão mal assombrada a casa tá caindo nos pedaços e alguém faz questão de morar dentro daquela casa, né? Os caras olham assim, essa mansão tá cagada aí, toda podre. Quer saber? Vou morar aí dentro. Eu sei que o cão tá morando lá dentro, mas vou morar lá também. Só pode, porque eu não entendo isso, né? E aí é massa, porque o filme quebra um padrão, ele entrega uma linguagem nova e o final é extremamente surpreendente, porque ele traz muito mais, ele mostra de verdade o que é o verdadeiro terror, que são os medos que nós temos, os traumas psicológicos que a pessoa em si carrega, né? E assim, um filme espetacular, a direção dos caras é excelente, né? E ao final do filme a gente entende que é a adaptação de uma peça de teatro. E eu fico me perguntando como será essa peça, porque no filme é um primor, assim. É um primor. E é um respiro a quem gosta de filme de terror,
né? Porque geralmente os filmes de terror eles seguem o mesmo padrão, entregam a mesma fórmula, e nesse o padrão é totalmente quebrado, né? É um filme de baixo custo, mas com um nível extremamente elevado. Pode ter certeza que é um filme que nos surpreendeu demais, né? Demais. Maria? Ele usa as cores diferentes em cada história. Exato. Né? Não utilizou a mesma cor do começo do filme até o final do filme, então para mostrar que cada um tinha sua independência, né, na história toda, né? Cada história era única, era sua, não tinha que ser a mesma coisa da outra. E o final ele não é aquilo que todo mundo imagina, né? O que é mais legal do filme é isso. Geralmente quem assiste muito filme de terror, ele já cria um padrão, um clichê para esse tipo de filme, e ele não entrega um final clichêsado como a gente espera, assim. O filme é excelente, sem tirar nem pôr, né? Sem tirar nem pôr. A gente não quer meter o bloco de spoiler aqui, mas é um filme excelente. Assista, eu também assista aí, né? Porque esses filmes que trabalham terror psicológico, essas coisas assim, são muito bons, mas esse filme ele é diferente, ele trabalha um terror que não é tanto só psicológico, é um terror que trabalha a sua mente. Você tem que pensar, sim, entendeu? Sim. O filme todo você tem que pensar no filme. E não é aquele terror psicológico que você fica com medo, assustada. Você tem no primeiro a gente tinha, né? Até que ele se assustou muito com a primeira história. Da moleca. Então assim, mas os outros você não tem esse terror psicológico. Você tem mais trabalhando a mente no terror que ele usou. É um tipo de terror muito diferente. A gente não vê muito. Porque geralmente nos filmes de terror a gente não trabalha a mente, a gente trabalha mais o medo. Esse aí, no caso, o medo ficou com ele, como se ele estivesse carregando o medo até o final da história, né? E vai crescendo. Inclusive, ele é o único na história que vai até o fim. Até o fim. Até o final. Ele é o único personagem. A família dele só é vista no começo da história. Não existe uma mulher, ele não mostra assim, se ele é casado, se não é. Então a história toda, ele é o único que vai no processo todo do filme, aparecendo do começo ao fim e estando sempre com outras pessoas e vendo as histórias como se fosse alguém contando histórias para ele e ele vendo essas histórias. É como se ele fosse mais o telespectador do próprio filme. É bem legal. Ele vai escutando as histórias, né? E ele se surpreende. E vai sendo cético até o final, né? Da história, ele vai sendo cético. Então, assim, é bem interessante, sabe? E acho que acho que ele trabalha um pouco essa questão do ceticismo de uma forma que quem é cético vai gostar do filme e vai dizer assim, realmente. Quem é estudante de psicologia também, né? Vai gostar muito do filme, quem é estudante de psicologia, porque trabalha esse lado da pessoa, né? E achei bem interessante, muito interessante mesmo. É um filme bastante interessante. E é isso, de nota aí. Qual nota você dá para esse filme, dona Alessandra? Eu dou, no momento, um 9. Eu precisava assistir de novo para mim começar a ver mais interpretações do filme. No momento são 9. Ela deu um 9. Eu dou um 9 também, porque eu dei um 9. Não, mas eu vou falar porque é que eu dei um 9. Eu dou um 9 exatamente porque, para a conclusão de cada história, você já sabe da conclusão da história, entendeu? Você já sabe que ele tá vivo, então perde o elemento surpresa do como ele vai sobreviver. Você não tem essa conclusão da história. Isso me causou uma certa frustração. Não quer dizer que o filme seja ruim, porque isso também acaba se tornando um elemento do filme. Mas para quem gosta de filme, né, de história, você espera assim uma conclusão. E essa falta de conclusão nas histórias me deixou assim um pouco frustrado. Fora isso, é um filme excelente. Personagens também. Sim. Enfim, não vamos entrar nesse. Spoiler, Então é isso, né? Essa nossa nota. Então
Siga-nos nas nossas redes sociais, como a gente já falou no começo. Dê o seu like, dê o seu curtir, dê o seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? A gente está fazendo esses vídeos, é muito gostoso fazer esses vídeos. E é isso, nós ficamos por aqui, eu fico por aqui, você fica por aí, Alessandriel fica aqui do meu lado, tá bom? E vai aparecer mais 2 sugestões de vídeo aqui do nosso lado, então vá lá, conheça mais um pouquinho do nosso canal, tá bom? Valeu e fui!